Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos ver como é o uso de vírgulas no aposto e no vocativo. Para isso nós vamos relembrar o que é aposto e vocativo, certo? Bom, aposto é uma palavra ou expressão que explica, esclarece ou resume outro termo da oração. Por exemplo, quando eu digo Dom Pedro II, imperador do Brasil, foi um monarca sábio. Essa expressão aí, imperador do Brasil, você percebe que está entre vírgulas e explica quem foi Dom Pedro II. Então isso se trata de um aposto, né? Está esclarecendo quem foi Dom Pedro II. Quando eu digo, ela só precisa de uma coisa, carinho. Eu estou explicando aqui, explicitando, esclarecendo o que ela precisa, carinho, ou seja, um aposto. Quando eu digo, os móveis, a casa, o carro, tudo foi doado às instituições da cidade. Eu estou usando o termo tudo para esclarecer do que se trata os móveis, a casa e o carro, certo? Então é um aposto aí que retoma os termos da oração. Quando eu digo assim, Marina, minha prima, chegou ontem de viagem. Quando eu digo minha prima, eu estou explicando quem é Marina. Não é qualquer Marina, é Marina, minha prima. Então, esse termo aí, minha prima, está entre vírgulas e se trata de um aposto explicativo, certo? Outro exemplo. Comprei tudo o que eu precisava na feira. Banana, melancia, uva e maçã. Percebam que eu tenho uma lista ou a relação de coisas, né, que eu estou explicando, listando o que eu comprei na feira. Então, também se trata de um aposto, certo? Ou seja, o que é aposto? É quando você abre espaço na oração para explicar alguma coisa, ou você explica no final, no meio, ou até no começo, certo? Pode ser explicativo, enumerativo, retomando termos. A gente viu aí na aula sobre aposto, correto? Vocativo. Vocativo é a palavra ou expressão por meio da qual chamamos alguém ou algo. Então se trata aí de falar sobre alguém ou com alguém. Toda vez que a gente se refere a alguma pessoa diretamente a ela ou fala sobre ela, trata-se de um vocativo, tem a ver com evocar a pessoa, certo? Então nós temos alguns exemplos. Crianças podem sair para brincar. Crianças, eu estou me referindo a elas, estou me dirigindo a elas. Então o termo crianças é um vocativo. Quando eu digo assim, tenha certeza, caros amigos, de que terminaremos o trabalho a tempo. Esse caros amigos aí, eu estou me comunicando com esses amigos, os chamando de caros amigos. Então eu estou me referindo a eles diretamente. Vocativo. E quando eu digo assim, gosto muito de você, Leãozinho, que é um trecho da música de Caetano Veloso. Leãozinho é uma forma carinhosa com que eu estou me dirigindo a alguém, é uma espécie de apelido. Os apelidos também são vocativos, certo? Bom, relembrando o que é aposto e o que é vocativo, vamos ao uso das vírgulas no aposto e no vocativo. Para isolar o aposto e o vocativo, né, nós percebemos aí que o aposto e o vocativo é como se fosse um termo isolado da oração, né, como se abrisse a oração no meio para acrescentar alguma coisa. Então a vírgula faz com que ele fique isolado na oração, né, separado do resto da oração. Nós temos aí alguns exemplos. Nós, escoteiros, acampamos no Parque Centenário. Perceba aí que o aposto escoteiros está entre vírgulas, porque ele está isolado do resto da oração, está explicando quem somos nós. Outro exemplo. Permaneçam escoteiros, sempre alerta para servir o melhor possível. A mesma palavra escoteiro, nesse caso, está sendo usada como vocativo. Alguém, né, geralmente, provavelmente é o chefe, disse, permaneçam escoteiros. Então está se referindo a eles, conversando com eles. Novamente, percebam aí que o vocativo também está separado da oração pelo uso de vírgulas, certo? Outro uso, para separarmos termos de mesma função sintática. Como assim da mesma função sintática? Vamos lembrar o que é função sintática? É quando uma palavra exerce uma função na oração em relação às palavras que estão próximas dela. Então, quando eu digo que Luana chegou mais cedo,
Qual é a função sintática da palavra Luana? Sujeito, né? Qual é a função sintática da palavra chegou? O verbo. Mais cedo seria o quê? O objeto. Então, assim, a função sintática, quando nós temos várias palavras com a mesma função sintática na oração, elas são separadas por vírgula. Vamos visualizar isso aí na prática melhor. Quando eu digo assim, cordas, machadinho, cantil e facão fazem parte de nosso material. Percebam aí que cordas, machadinho, cantil e facão são sujeitos da oração. São eles que fazem parte do nosso material. Ou seja, são vários sujeitos. 1, 2, 3, 4 sujeitos. Eles exercem a mesma função sintática, ou seja, todos são sujeitos. Exercem a mesma função sintática. Então, eles são separados por vírgula, certo? Quando eu digo Gilberto, Eduardo, Gustavo, Ricardo, Helena e Elisa são irmãos. Eu estou aí colocando todos esses sujeitos separados por vírgula, certo? Também usamos a vírgula para separar o adjunto adverbial deslocado, né? Quando eu tenho assim, no sábado houve o encontro de todas as patrulhas. Eu poderia ter dito, né, a forma correta de utilizar a vírgula seria houve o encontro de todas as patrulhas no sábado. Porém, eu coloquei o objeto na frente da oração, nesse caso também eu usei a vírgula, certo? Os pioneiros foram, no mês passado, acampar com toda a turma. Eu poderia fazer a construção correta, que seria, no mês passado, os pioneiros foram acampar com toda a turma. Porém, eu desloquei os termos e quando isso acontece, eles são separados por vírgula. Quarto uso da vírgula. Quando houver supressão intencional do verbo, ou seja, quando a gente elimina o verbo propositalmente da oração. Como é que isso acontece? Quando eu digo assim, nós acamparemos aqui neste campo, você naquele. Eu suprimi aí o verbo você acampará naquele, porque subtende-se que é isso que eu quero dizer. Então, quando eu elimino, quando eu retiro um termo da oração que ele deveria estar ali, coloco uma vírgula no lugar dele, digamos assim, certo? E a vírgula também é utilizada para separar conjunções conclusivas ou adversativas deslocadas. Exemplos: o campo estava molhado, não estava, contudo, impraticável para o jogo. Outro exemplo: todos foram acampar. Eu, porém, precisei ficar na sede. Vocês vão estudar aí as orações coordenadas e subordinadas um pouco mais à frente, certo? O que eu quero é que vocês percebam aí o uso da vírgula. E como nesse caso específico nós estamos vendo o uso da vírgula com aposto vocativo, certo? Eu trouxe aqui 2 exemplos, né, duas ilustrações para vocês verem aí qual é a diferença que a vírgula faz em oração. Ela faz toda a diferença. Quando eu digo assim, nós temos aí a ilustração, 2 antigos romanos, né? Um homem se dirige, Ave César, né? Antigamente, quando encontrava aí o César, né? Se cumprimentava ele, Ave César, e aí o César, né, faz ave, que é a mesma coisa que salve. Porém, na construção ele disse ave, vírgula, César, apontando para a ave que está prestes a raptar, a pegar aí o César, e ele não entendeu, né, porque ave César e não ave César, né? A vírgula aí fez toda a diferença. Tem também aqui uma charge bem-humorada, né? O poder de uma vírgula. A vírgula pode condenar ou salvar. Como assim? Temos o réu aí, né, na forca, e temos ele dizendo, nós temos 2 construções. Uma não tenha clemência, né, como se estivesse dizendo para não ter clemência, para enforcá-lo assim mesmo. E a outra com a vírgula seria o quê? Não tenha clemência, ou seja, está pedindo para não fazer aquilo, para ter clemência. Percebam aí que a colocação da vírgula ou não colocação da vírgula fez toda a diferença aí com relação a esse aposto que está utilizando aí nessas 2 orações, certo? Com relação a esse conteúdo, caso vocês tenham alguma dúvida, né, o uso da vírgula no aposto e no vocativo, pode entrar em contato comigo, tá? Eu vou estar no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. No livro de vocês
tem uma explicação mais detalhada do uso da vírgula no aposto vocativo. Eu gostaria que vocês dessem uma lida no conteúdo antes de partir direto para a atividade, porque lá esclarece melhor tudo que foi colocado aqui agora, certo? E quando vocês forem realizar a atividade do livro e da gramática, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu vou tirar a dúvida de vocês, tá ok? Então, por hoje é só e até a próxima aula.